Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018. Está começando mais um programa F5 aqui pela Infomoney TV. Hoje é dia de falar de marketing digital. Todo mundo pensa em marketing, né? O seu próprio pessoal ou da sua empresa. Hoje todo mundo é a sua própria marca. E claro, se a gente fala em marca, a gente tem que falar em comunicação, em marketing, ser assertivo nessa comunicação. Então hoje é disso que a gente trata no programa F5. Mais uma vez e ao vivo, eu e o Gustavo Cunha aqui trazendo para você essas novidades, né? Estamos aqui. Bem-vindo de volta do Carnaval, né? Agora o país começa e vamos começar aqui falando de marketing, que é uma coisa muito importante e uma coisa que tem mudado muito nos últimos anos. Antes disso, vamos entrar aqui um pouquinho nas novidades que a gente tem aqui. Coloca na tela para mim, por favor. Saiu ontem esse relatório da Fast Company, que ela coloca quais são as empresas mais inovativas do mundo. Ela tem um ranking lá de várias, 350 empresas, né? E o curioso, quando você entra na América Latina, aqui tem várias empresas brasileiras, né? Nomear todas aqui, o Nubank, a 99, a Bov Control, Magazine Luiza, Cargo X, né? Tem empresas aqui que a gente ouve falar bastante, tem empresas que a gente conhece menos, mas assim, a América Latina tem empresas inovadoras, né? Isso eu acho que é uma coisa bastante importante que a gente vai enfatizar bastante aqui. A gente sempre tem coisas boas por aqui, né? Aqui tem também os nossos contatos aí, se você tiver alguma sugestão de pauta de programa, o que mais você quer ver, o que a gente pode melhorar, etc. Contacte-nos aí via redes sociais. Mas vamos voltar aqui. Então hoje a gente está aqui com Hamilton, né, Hamilton? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo tranquilo. E a gente, assim, uma das coisas que a gente pensa quando a gente pensa em marketing, sempre tem aquela imagem talvez antiga de marketing, aquela coisa de propaganda na televisão e tudo mais. Mas a gente sabe que isso aí mudou muito nos últimos anos, né? Isso tem... você já tem um tempo aí nessa parte de marketing, né? Conta pra gente como é que você viu essa transformação aí desses últimos anos. Faz seu marketing também. Faz seu marketing, exatamente. Se apresenta, fala da sua história. Bom, eu atuo aí na área de comunicação e marketing há 20 anos. Passei por diversos segmentos desta área, assim, diversas divisões, vamos dizer assim. Desde comecei no marketing esportivo, depois promocional, e aí sim depois propaganda propriamente dita. E mais recentemente, de uns 6 anos, 7 anos para cá, mergulhei nesse mundo da comunicação e negócios digitais. Eu não diria que assim mudou, a televisão acabou, como já foi. Alguns profetas já disseram isso. Nós estamos no país da televisão aberta. É o único meio que tem 97% de penetração da população brasileira. Outro dia a gente falou sobre isso, você pegar os trend topics do Twitter, é só o que está passando na televisão, impressionante. O Twitter é basicamente segunda tela, sobre o que está acontecendo em outra tela, no caso do Brasil, a tela dominante é a da televisão, né? Mas sim, o Brasil também, como em todo o resto do mundo, vem crescendo e muito outros meios, além da televisão, aberta principalmente. A gente teve um momento da televisão fechada, né? Que hoje sofre um pouco, como no mundo inteiro, em razão do streaming e do OTT. A gente tem, mais recentemente, a queda dos veículos impressos, aí por alguns motivos, mas acho que muito impactado, não diria que é o único motivo, mas acho que é um dos maiores, muito impactado pela disseminação e ao acesso da internet no Brasil. As pessoas começaram a acessar mais, o brasileiro ele tem uma média de tempo online maior do que a média mundial, mas assim, quase o dobro. Ele é o povo mais presente na internet, porém, 80% da presença dele é rede social. Ele passa o dia no Facebook, no Orkut, a rede que for. No Instagram, no Snap, o que for. E é isso para comunicação é essencial. Eu tenho que passar a minha marca por lá também? Sim, é uma das formas. Não diria que é a única, mas sim, é uma das formas. E uma das maiores, sem dúvida alguma. Você acaba tendo, de certa forma, a centralização nessas empresas de mídias sociais. Isso é um movimento de concentração global. Chega 80% do investimento em mídia digital no mundo está concentrado em Google e Facebook. Nossa. No Brasil, acompanha esse movimento, basicamente por volta de 82%, 83% do investimento em digital está no Google e Facebook. Muito mais no Google do que no Facebook. Mas é absurdo a diferença para o terceiro e quarto colocado.
O Google, a gente sempre costuma, a gente comentou uma vez, o Google arrumou uma máquina de fazer dinheiro, Sim. né? Ele vende palavras, né? Não é o marketing dele. Ele tem um produto, né? primeiro que é único, a penetração dele em search no Brasil é 98%. Nossa. Caramba. Em outros países não é tanto, porque você ainda tem o Yahoo, na China então aí é outro mercado, não existe, né? Mas você tem outros players sempre pequenos. No Brasil ele é 97, 98 e eu brinco que os outros dois não procuram. Não é possível. Né? Os outros 2% não procuram. Já sabe onde vai. Né? A gente tem uma piadinha que fala que você quer esconder um corpo, um cadáver, o dia que você matar alguém, no lugar perfeito de você esconder é na segunda página do resultado de buscas no Google, que ninguém vai lá. Ninguém chega, ninguém chega. Nesse tempo todo os negócios mudaram muito. E o marketing? E a comunicação muda também? Como que... Então eu não estou mais no impresso, eu estou lá no online. E o que isso muda na forma de comunicar? Eu diria que não mudou nada, tá tudo igual. Brincadeira. Eu digo que houve uma hecatombe. Uma hecatombe. Quando a gente estava lá na... A gente, digo eu, cabelos brancos, né? Mas... quando Nós, eu estava lá na minha... Colocar junto, Obrigado, né? Gustavo. O Arthur ainda Que não, bom, mas... Obrigado, Gustavo. Que eu tô fora dessa. Mas quando eu estava lá na segunda série primária, eu aprendi lá na cartilha, na Caminho Suave do Douglas Tufano, tô tentando lembrar aqui, mas deve ser alguma coisa por aí, que você, para fazer uma boa comunicação, você tinha alguns elementos obrigatórios. O emissor, o receptor, o meio, a mensagem, a linguagem, né? Qual é o problema? Houve uma hecatombe no sistema de comunicação e no hábito de comunicação midiático, no caso, que até então era uma conversa de mão única aqui. O emissor mandava para o receptor. Sim. O problema é que agora, com a digitalização da comunicação, passou a ser de mão dupla. O emissor é aqui e ao mesmo tempo ele é receptor, porque o cara responde. Antes você fazia um comercial, você fazia um anúncio da GC Lever na Folha da Manhã, né? E ninguém respondia, não tinha como responder. Na pior das hipóteses, se fosse alguma coisa muito, ia tocar o telefone da central de atendimento. Hoje você põe um comercial na TV, no ar, no mesmo segundo você já está apanhando no Facebook. As telecoms e todas as prestadoras de serviço em geral que eu digo, o quanto elas sofrem por isso. Sim. E a empresa tem que também montar uma estrutura Sem para ter essa É um- de duas mãos, né? Eu diria que a rede social é o melhor exemplo dessa interação. A base do digital é a interação, é a mão dupla, como eu disse antes. E rede social eu diria que é o melhor exemplo prático disso. Tá. Porque é uma conversa, não é mais o professor de pé na lousa e o aluno simplesmente ouvindo, para fazer um paralelo com a educação. Não, é uma conversa. O professor conta algumas coisas, o aluno pergunta outras, conta outras. É uma troca. Né? Antes não tinha troca. Essa é a grande mudança de tudo no mundo da comunicação. E isso, eu brinco que é o que diferencia o digital do online. O online é um meio, a internet é um meio, né? Como é o jornal, como é o rádio, como é a revista, como é a TV, é um meio. O digital, a digitalização é uma forma de pensar, que vale para qualquer um dos meios. Alguns exemplos práticos no mundo da comunicação e propaganda disso. A Dell, fabricante de computadores, há muitos e muitos anos, já faz isso. Ela tem um anúncio diferente para cada revista. Quando ela fazia lá, Veja, Isto É, Época, o anúncio era diferente. O telefone para você ligar para comprar aquele computador era um na Veja, outro na Época, e com isso ela media retorno. Certo. Né? Que mais que a gente tem? Na própria televisão, o Bozo pedia para você ligar. Né? A TV Pau, que tinha lá junto no SBT de manhã cedo. Estou pegando exemplos longínquos propositadamente, assim. Então, assim, a interação é uma coisa natural do ser humano. A digitalização só possibilitou que isso se transformasse em uma coisa de massa. A internet é só uma das formas de se fazer isso. Isso aí. Entendi. E aí, um outro problema que eu vejo na parte de marketing também é a parte da quantidade de informações que são geradas. Né, assim, a gente vê, assim, sei lá, notícias são geradas, assim, cada segundo, talvez até menos você tem. Né? E muitas dessas notícias, às vezes, não são verdadeiras. Né? As tal fake news, que os Estados Unidos tem um episódio agora, está se comentando muito agora, até por conta da eleição aqui no Brasil, né? Como é que vai fazer. Como é que você vê esse episódio dessa geração grande de
de informação e que às vezes é uma desinformação, né? Um negócio errado. Como é que Primeiro que fake news é um nome bonito. O nome da moda é a pós-verdade. Pós-verdade. E na verdade, é uma mentira. Ponto. Né? Vamos ser simples. É uma mentira. Se bater muito numa mentira, ela vira verdade, né? Não, verdade é verdade, mentira é mentira. Não existe meia verdade, meia mentira. Né? Então, fake news é uma mentira. Que, na verdade, a gente pode traduzir isso mais cotidianamente como um boato. É um boato, não é um fato. Um fato é uma verdade. E que uma verdade ela não tem dois lados. Sim. Né? Você pode ter interpretações diferenciadas daquela verdade, mas o fato ele tem que ser único. Né? Boato não. Como você não sabe a fonte, a base daquela história, vamos dizer assim, daquele boato, pode ser que aquela base não seja verdadeira. E você disseminou isso sem saber. Sim. Né? E isso nós vivemos desde o início da humanidade, há milhões e milhões de anos. Mas agora a indústria do fake news... Só que, como eu falei, como é mão dupla, antes você só tinha produtores de mensagens, de notícias, né, de conteúdos, críveis, profissionais, críveis, né? Como é que eu vou dizer? É isso mesmo, críveis. Chancelados. Né? Hoje, nós, qualquer um aqui, a minha mãe, a minha vizinha, é uma produtora de conteúdo. Ela pode falar o que ela quiser. Você acredita ou não. Sim. Cabe a você acreditar ou não. E cabe a você fazer a curadoria do que você acredita ou não e do que você vai verificar se é verdade ou não. As timelines, os algoritmos estão aí para isso. Né? Que aí até tem uma outra discussão paralela, que é o inverso desse raciocínio, que é o quanto isso está disseminando informação ou, ao contrário, está criando cada vez mais polarizações e grupos. Porque eu gosto muito de futebol, na minha timeline só aparece futebol. E eu não vejo nada de vôlei e basquete. Isso é bom ou isso é ruim? Eu só vejo do meu time, não vejo do outro time. Sim. Aí eu passo a não tolerar o outro time. E por aí vai. Usando um exemplo bem prático aqui, para nós, principalmente São Paulo, muito normal, né? Então, e aí tem ainda mais em semana de Palmeiras em Corinthians. Tem gente que lucra com a fake news. Muita gente. E lucra... Uma coisa que eu acho interessante, não sei se você concorda, apesar de toda essa mudança do digital, a forma dos canais ganharem dinheiro continua a de sempre, que é vender publicidade. Esse é o grande dilema, porque durante muito tempo você chamava os canais de veículos. Ou seja, ele levava uma informação para a audiência. Só que ele nunca foi só um veículo. Na verdade, no Brasil, ele sempre foi um produtor de conteúdo e disseminador de conteúdo. O problema é que hoje, com a digitalização, esses papéis ficaram separados. Nós ainda temos grandes players que atuam desses dois campos. Mas você tem grandes players que atuam em um deles. Por exemplo, o Facebook e o Google são disseminadores de conteúdo. Sim. O YouTube, né, que é Google também, ali não tem uma linha, um frame produzido pelo Google ou pelo Facebook. Tá. Né? Produzido, no caso deles, pelos usuários. E tá? Aí... só para terminar o raciocínio. A gente tem, no Brasil, a gente continua tendo veículos profissionais, críveis, que produzem conteúdo. Cabe à audiência, ao telespectador, ao leitor, buscar aquele conteúdo, aquele produtor de conteúdo que ele acredita que é mais crível. Temos alguns exemplos aí, né? Então, e aí eu monto um blog e coloco lá que eu quero ter receitas com AdNews. Perfeito. E aí eu escrevo o que eu quiser no meu blog e alguém que está anunciando a sua marca vai parar no meu blog sem eu saber e sem ele saber. É aí que é o problema. Gustavo, queria pedir para você botar na tela, por favor. A próxima. Aí, aqui é um exemplo prático e verdadeiro de fora, né, do JP Morgan, o banco. O JP Morgan tinha uma campanha veiculada na mídia digital via mídia programática, que é nada mais do que o quê? Até então, antes da programática, você tinha a compra de espaços de mídia. Então eu comprava lá um banner na home do site X, que era o principal home, e custava tanto, porque de acordo com as pesquisas de audiência, tinha X mil pessoas lá que passavam e clicavam naquele banner. A mídia programática você compra via perfil da audiência.
Então eu não compro mais o espaço. Eu quero falar com homens de 40 a 60 anos da região metropolitana de São Paulo. E aí você tem alguns players, o maior deles e o mais comum, o Google, que vai distribuir a sua comunicação publicitária para este público. Onde ele entender em todos os sites que estão conectados, no caso, no exemplo do Google, na rede do Google. O Google Display Network, GDN, como a gente chama comumente. Você que é o anunciante, que é a agência do anunciante, o que for, o responsável por aquela comunicação, você não tem controle sobre quais sites, onde está sendo exibida a sua comunicação, a sua marca. Né? E aí o exemplo lá do JP Morgan, que eles veicularam uma campanha de mídia programática. Vamos pedir para a Marcinha colocar aqui, de novo? Perfeito. Então, né, a campanha tinha por volta de 400 mil sites que envolviam a campanha toda, porque era o target, teoricamente o público-alvo daquela campanha frequentava esses 400 mil sites. Em determinado momento, o JP Morgan pega a marca dele junto de uma notícia lá, que o ator o Elijah Wood, não enxergo mais daqui. O ator Elijah Wood revela a terrível verdade sobre o satânico liberal. Sobre os hábitos satânicos liberais de Hollywood. Obviamente, uma notícia não verdadeira, uma pós-verdade. Só que a marca JP Morgan Chase está ali junto, patrocinando, atestando isso, chancelando isso. Não foi uma escolha dele. Em hipótese alguma. O que o JP Morgan fez? Pois não, vamos então rever isso, porque eu não posso arriscar a minha marca. E buscou uma tecnologia extremamente inovadora, chamada Human Checking, vulgo estagiário, e botou lá 4 ou 5 pessoas para verificar manualmente cada um dos 400 mil sites. Isso virou apenas 5 mil. Os outros, eles não queriam que a marca deles estivesse lá de acordo com o conteúdo que tinha naqueles sites. E aí é que é o problema. Só volta lá, por favor, Marcinha. Na próxima. Pode ir para a próxima. Isso. Aí. Por quê? Porque quando tinha 400 mil sites e depois, quando virou apenas 5, o resultado foi exatamente o mesmo. A mesma performance. Aí você tem algumas possibilidades, algumas dúvidas possíveis e nenhuma delas é boa. Né? Sim. Que será que esses 5 mil sites são os que sempre deram resultado? Os outros 395 nunca deram resultado? Ou qual o tamanho e o risco de marca mesmo, né, de fraude, de presença de marca nesses outros 395? E por último, são as mesmas pessoas? Então, as mesmas pessoas que frequentam esses 5 mil sites que restaram na campanha, são as mesmas que frequentavam os 395? Mesmo perfil, tudo igual? É evidente que não era verdade isso. O que acontece? Como é que funciona? O Google ele seleciona isso pelo perfil da audiência e pela quantidade da audiência, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que frequenta cada site. Então tem um robozinho do Google que vai lendo todos os sites o tempo todo. Qual é o problema? Ele vai só pela audiência e não tem como ele verificar a veracidade daquele conteúdo do site. Então o Google, infelizmente, por mais é responsabilidade dele, mas não é culpa dele. Né? Pode ir para o próximo aí. Aqui eu tenho alguns exemplos de fake news verdadeiras, né? Fazendo um trocadilho, de marcas que estão presentes com notícias ou extremistas, ou obviamente preconceituosas, ou mentiras. Né? Então a gente tem 3 exemplos internacionais e um exemplo nacional ali, que diz que os funcionários da Rede Globo estão desesperados porque a Globo vai ser vendida para o mexicano Carlos Slim. Sabemos que isso não é verdade. Detalhe, a notícia, logo abaixo da notícia você tem um banner da Gillette com o Neymar e com o Luciano Huck. Sim. Tem um outro exemplo que era, e assim, um outro exemplo mais light, era: começa a guerra na Coreia do Norte, foguetes foram lançados. Embaixo um banner do Smiles, viaja agora. Nossa. E obviamente nenhum deles quis estar lá. Claro que nem sabe que ele está lá. Por isso que a gente tem essas prints, porque a gente manda isso para os anunciantes. Olha onde está a sua marca, você tem ciência disso? Né? E ele tem que ter, é responsabilidade do anunciante e da agência que o assessora na sua comunicação, são responsáveis por isso. Né? Assim como o veículo que distribui isso. Sim. Tá, não, eu acho que esse ponto é um ponto importante, Hamilton, porque assim, a gente
Antes, eu acho que quando você ia fazer uma propaganda numa revista, num jornal, eu acho que o anunciante ia lá e fazia propaganda naquele jornal, né? E eles tinham uma ideia de qual era o público daquele jornal, pegavam um público às vezes muito maior do que o que ele precisava. Né? Aqui na internet já acaba dando essa facilidade de segmentar mais. Né? E acho que todas as empresas acabaram entrando nessa segmentação, mas que acaba gerando esse problema que você elencou. Né? Mas isso é um problema que decorre talvez até dos algoritmos de alocação disso. Né? Porque eu imagino que não sejam pessoas que ficam na Google vendo para onde vai. Né? Não, é algoritmo, é tudo automatizado e acho até que é uma coisa normal. Por que normal? Diria normal não, natural. Porque é uma questão de aprendizado. De quem anuncia, de quem veicula e de quem consome esse conteúdo. Do público também. Então você tem uma curva aí de aprendizado que é normal. Então no começo da internet você praticamente não tinha notícia. Aí depois entrou os grandes portais, o UOL lá, o primeiro, o pioneiro. Tá aí até hoje. Estamos aí até hoje, né? Mas você aprendeu a consumir notícia e você criou ali o que eu falei, a credibilidade, que é a base da informação. Você vê um negócio que chega numa notícia no WhatsApp, eu não sei Exatamente. Se é verdade o que eu faço, vou no UOL para checar se está lá publicado na rua. Exatamente, você vai aonde você acredita. Sim, um exemplo, a segunda maior audiência da história do UOL foi o ano passado, no dia da delação do Joesley Batista. O furo de notícia, o furo de reportagem foi dado pelo Lauro Jardim, do jornal O Globo. Vou arrisco dizer 5 e meia da tarde, final da tarde. Desse momento até 10, 11 horas da noite, foi o recorde de audiência, o vice-recorde de audiência da história do UOL. O recorde foi o dia que o Lula virou ministro e desvirou. Né? Mas ou seja, numa noite. Por quê? Porque as pessoas recebiam isso via WhatsApp, na timeline do Facebook, no Google, e em todas as formas possíveis elas recebiam essa informação. Mas nem sempre de fontes verdadeiras e de fontes críveis, confiáveis. O que ela fazia? Ela ia buscar credibilidade. O UOL tá aí há 21 anos. Por quê? Porque tem credibilidade. Né? O grupo UOL, o grupo Folha, no caso. Né? Então aí você tem um lastro, que é o raciocínio básico de qualquer instituição financeira, né? Você tem um lastro de credibilidade aí que faz diferença. Entendi. Uma outra coisa também, quando a gente está falando de reportagem, de jornalismo, tem que ter sempre aquela ideia do furo, né? De quem solta. Você acabou de comentar aí do Lauro Jardim. Eu imagino que nesse mundo onde você tem um monte de gente criando coisas que às vezes não são verdades, como é que você faz para saber se é furo, se não é, se coloca, se não coloca? Como é que esse processo tem alguma regra para checar? É uma casa que, além de produzir conteúdo, também replica o conteúdo. Então tem que ter essa preocupação de saber. Sem dúvida. Como é que eu vou dizer? Eu não sou jornalista. Então, graças a Deus... Não somos nenhum de nós aqui. Né? Não vivo esse dilema 24/7, né? Mas o que eu posso te contar é como funciona no UOL. Tá? Ótimo. Então, nós temos lá no UOL, exclusivamente do UOL, tá? Porque existe o grupo UOL, que tem algumas empresas, dentre elas o UOL, mas você tem o UOL EdTech, o UOL Divel, a PagSeguro e por aí vai, né? E o grupo UOL também é uma parte do grupo Folha. Ok? Empresas totalmente separadas e grupos separados. Só tem os mesmos acionistas. No UOL a gente tem, na redação, por volta de 300, 350 pessoas que estão ali para, assim como a redação da Folha e de vários outros veículos, entre aspas, tradicionais. E o tradicionais eu estou querendo dizer não pelo meio, e sim pela credibilidade e tempo de estrada. Infomoney, inclusive. Infomoney, por exemplo, é uma grande referência no segmento dele, né? Uma enorme referência. Essas 350 pessoas trabalham 24/7 para buscar a notícia, buscar a informação, disseminar esta informação. E o papel básico de qualquer jornalista é falar a verdade, comunicar a verdade. Ele obviamente vai formar uma opinião, ou ajudar essa opinião a ser formada. Ele tem que comunicar o fato corretamente. Nós temos essa preocupação. O Grupo Globo tem essa preocupação. O Grupo Estado tem essa preocupação. O Grupo RBS e outros de outras regiões têm essa preocupação. Agora, a gente hoje em dia consome notícia de tudo quanto é lugar. Sim. Se eu recebo um WhatsApp seu, será que é verdade? Não foi nem você que escreveu, foi alguém que mandou para você, que você repassou? Isso.
né? Será que não foi um russo que está querendo dizer que o Temer está fazendo a intervenção só por... Né? E por aí vai. Não tem como saber. A verdade é essa. Então você tem que buscar o quê? A credibilidade. Os veículos profissionalmente jornalísticos fazem isso. O que eu falei é aquilo que eu falei antes. A questão é que existem veículos que produzem conteúdo, e esses têm esta preocupação, e os que distribuem conteúdo. Essa é a preocupação dele, é a audiência. Sim. Se a audiência é via baixaria, via proibido, via droga, via... Estou falando de coisas bem absurdas e extremas de propósito, né? Ele usa de qualquer artifício. O que importa para ele é a audiência, não é se é verdade ou não. Não é formar uma opinião corretamente. Você pode, obviamente, divergir de opiniões. Todo jornalista é um ser humano que tem opinião. Sim. Ele é um crítico. Então, eu acho que o Gustavo torce para tal time e é esquerda. E o Arthur torce para tal time e é direita. Gosto mais de um ou menos de outro. E tem veículos, né, tem veículos de imprensa que assumidamente... Tem posição, claro. Tem posição. E não é legítimo, Claro. 100% legítimo. Agora, ele não pode desvirtuar o fato. A verdade é uma só, a interpretação é diferente. Entendi. Para a gente amarrar isso tudo e pensando nesse ambiente de startups que vem nascendo e que a gente espera também se comunicar bastante com eles, né, Gustavo? Sim, com certeza. Eu estou começando o meu negócio digital, eu sou o meu negócio, eu sou a minha marca e eu preciso anunciar. Qual o caminho? Bom, propaganda é a alma do negócio. Porém, o negócio é a alma da propaganda. O que eu quero dizer com isso? Essa frase não é minha, é do Nizam Anais. O que eu estou querendo dizer com isso? Propaganda foi feita para vender, foi feita para gerar um resultado, vender uma marca, vender um produto, vender uma imagem, vender uma pessoa, vender uma ideia, no caso de propaganda eleitoral, né? Vender um pensamento, uma forma de pensar, o que for. Né? Você está montando o seu negócio. Lembre-se que a propaganda serve para trazer resultado para você. Ponto 1. Ponto 2. Hoje, Google, Facebook, boa parte dessas plataformas é um excelente lugar para você começar com isso. Nós no UOL temos uma plataforma para pequenos anunciantes, onde ele pode até produzir o próprio anúncio com a gente dá todo o mecanismo e todas as ferramentas para ele produzir ali aquele anúncio, aquela peça e veicular no UOL. E ele consegue fazer isso self-service, vamos dizer assim. Como no Google e no Facebook, tudo é self-service. Né? A diferença aí falando só do distribuidor de conteúdo, no caso o UOL, né? E o Google, o Facebook também como exemplos. Todos nós temos a credibilidade e a isonomia de ensinar a pessoa a fazer corretamente. Então busque apoio para entender quem é seu público, com quem eu quero falar, quem é o cara que vai comprar o meu produto na minha lojinha virtual aqui, onde eu acho esse cara, que aí a segmentação, que a internet possibilita uma segmentação bem acurada. Que é importante, né? que é um ganho, muito, né? Porque isso vai te trazer resultado. Se você não segmentar, você vai falar com muita gente que não quer comprar o seu produto. Aquela Você está história de gastando dinheiro à toa. antigamente, vou mandar uma mala direta. Exatamente. Né? Que você ia lá e comprava listas e listas, né, de nomes, endereços. Isso é do tempo de vocês, Tiro mas de eu ouvi canhão falar para ver se dessa acerta história. uma... Para acertar que muita gente diz que a TV aberta é um tiro de canhão. Claro que 97% da população brasileira. Por mais que os índices de audiência estejam caindo, ainda são muito altos. Porém, dependendo do produto, é para todo mundo mesmo. Então, a TV faz sentido. Mais uma vez, depende do objetivo. Então, você tem que saber, primeiro de tudo, quem é o seu público. Que problema desse público você vai resolver? Aí depois, como é que eu acesso esse público? De repente você vai ter um público que, cara, não adianta você botar na internet. Porque eu quero, meu público tá só no Amazonas. Acho que não adianta a internet. Recomendo você ir para a rádio, AM, ondas curtas, sei lá, né? Mas o que pega lá no meio da mata, mas vai ser a forma. Planejamento. Tá ótimo. Estamos chegando no tempo aqui, né? Infelizmente. Milton, alguma mensagem final aí para o nosso telespectador aqui? O que você gostaria de deixar? Acho que como mensagem como eu disse, a gente tem que usar a comunicação como a gente aprendeu desde criança, aprendemos a falar e aprendemos a nos comunicar. E a comunicação de massa, a comunicação midiática, a comunicação publicitária, ela tem que partir do mesmo princípio.
respeito, educação e troca. Com esses 3 princípios, se você seguir isso, não tem jeito de errar. Nenhuma marca vai errar, não tem como. Isso aí. Tá ótimo. Chegando ao fim. Chegamos ao fim de mais um. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Milton. Valeu. E é isso. Obrigado a você que nos viu. Hoje, acho que é uma entrevista espetacular que nós tivemos aqui, mais uma, né, falando sobre empreendedorismo, sobre como que você coloca mídia digital, aí os problemas que isso gera hoje em dia também. Terminamos mais um. Mais um. Parabéns. E é isso. Obrigado. Semana que vem tem E mais. até a semana que vem. Espalha a inovação por aí, hein? F5 no Infomoney TV. Grande abraço. Tchau, tchau.